Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus, a saber aquilo que o Senhor nos fala, nos revela para o nosso presente, um presente vivido em paz, em alegria, com segurança de salvação. E também a Palavra de Deus nos fala sobre o futuro, nos fala sobre a segunda vinda de Cristo. E é isto que vamos estudar no programa de hoje. Em sequência a este assunto tão maravilhoso, este assunto tão empolgante, vamos ver mais um pouquinho do que a Bíblia nos fala sobre a vinda de Jesus. Você está pronto? Deixe seu coração bem aberto para o Espírito de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, um dos profetas do Antigo Testamento que nos fala a respeito da vinda de Jesus é Zacarias. Zacarias, o seu livro é cheio de figuras, o seu livro é cheio de imagens, de visões. É muito lindo esse livro de Zacarias. E vamos ver em todo o capítulo 12 do livro do profeta Zacarias o que a palavra de Deus nos fala sobre a vinda do Senhor à terra. A segunda vinda de Jesus. É claro que na sua primeira vinda, Jesus veio como um carpinteiro, filho do carpinteiro, criado em Nazaré, apesar de ter nascido em Belém da Judéia. Então, eles viram Jesus humilde. Jesus entrando em Jerusalém montado num jumentinho, Jesus sendo pregado na cruz ali no Calvário. Então, os judeus não receberam como seu Messias. Mas Jesus, ele voltará, não humilde montado num jumentinho, mas voltará como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, montado num cavalo branco. Jesus virá gloriosamente para reinar e governar sobre a terra. Jesus virá numa oportunidade para toda a nação de Israel contemplá-lo. Vamos ver? Zacarias 12 nos diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra, formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear, para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Nessa primeira parte, nós vemos aqui Jerusalém sendo difícil de ser engolida, difícil de lidar com ela, uma pedra pesada, quem tocar nela será despedaçado por ela. Ela é como um cálice de tontear, ou seja, alguma coisa que deixa sem direção. E o Senhor está dizendo aqui que contra ela se ajuntariam todas as nações da terra. E o Senhor continua dizendo: naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Aqui é uma alusão à batalha do Armagedon. E é interessante, talvez você pense, será mesmo que seriam cavalos? Pessoas montadas em cavalos para a guerra? Nós sabemos que não. A guerra com cavalos, a guerra com espadas, foi nos tempos que a Bíblia foi escrita, nos tempos em que o transporte principal era exatamente o transporte animal. Mas aqui nós podemos fazer uma alusão quando o Senhor diz: ferirei de espanto os cavalos e de loucura os que os montam. Nós sabemos que hoje, com a tecnologia que nós temos, os tanques, os aviões, os navios, todos são coordenados por
pelo computador, pela tecnologia, pela internet, pelo computador. E aqui bem pode ser que esse espanto aos cavalos e loucura aos que os montem, ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Não seria cavalo ficando cego, mas os meios de transporte, os instrumentos de guerra, perdendo a direção. Um apagão na internet, um apagão nos computadores, isso aqui seria um prejuízo total. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Eles então vão compreender que Deus está lutando por Israel, que Deus está ao lado de Israel. Eu não sei se você pôde assistir alguns vídeos que saíram na internet desta guerra entre o Hamas em Gaza e Israel. E você pode ver naqueles vídeos, quando um míssil é atirado de Gaza, aparecem algumas luzes que não são da proteção de Israel e levam de volta aqueles mísseis. E a fala dos palestinos foi: o Deus de Israel está lutando por eles. Como nós podemos lutar contra o Deus de Israel? Está atestado em imagens, coisas que não foram os judeus que fizeram. Não foi a capacidade deles de fazer retornar aqueles mísseis para a própria Palestina, ou levando para o mar, ou explodindo no próprio ar. Então aqui vai acontecer. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. São palavras do Senhor descrevendo o que vai acontecer. Vem a batalha, Deus mesmo vai dar a vitória, Deus vai fazê-los como um braseiro ardente queimando a palha e destruindo os povos ao redor, o próprio Senhor. Zacarias continua dizendo: o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco entre eles, naquele dia, será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Ou seja, Davi vai lutar com Golias. Davi é pequeno, Davi é fraco diante de Golias. Davi não está devidamente equipado para lutar com Golias, mas Davi vence Golias. A mesma coisa o Senhor está dizendo aqui, que Ele irá proteger os habitantes de Jerusalém. O mais fraco será como Davi. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Olha, a palavra de Deus nos fala para orarmos pela paz de Jerusalém. A palavra de Deus nos diz que aqueles que abençoam Israel são abençoados. O Senhor disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E nós podemos ver em tantos líderes de governo, tantas histórias daqueles que falaram palavras de bênção para Israel e foram abençoados, e aqueles que falaram palavras de maldição e foram amaldiçoados. Está escrito, é a palavra de Deus e ela se cumpre. O próprio Hugo Chávez, quando liberou uma palavra de maldição sobre Israel, daí a pouco ele estava com aquele câncer que o levou à morte. As nações que estão ao lado de Israel são as nações que têm a bênção financeira,
a bênção dos seus exércitos. E o Senhor diz: aqueles que vierem contra Jerusalém serão destruídos. Então vem um tempo de arrependimento. Olha o que diz Zacarias: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como se pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. O Senhor está dizendo que em Jerusalém as pessoas vão buscar o Senhor e vão contemplá-lo. Jesus virá com seus santos e com seus anjos, e Ele traz nas mãos a marca dos cravos. É Jesus. Olharão para aquele a quem transpassaram e vão chorar por Ele. Vão compreender quanto tempo estivemos longe do nosso Messias, quanto tempo nós o perseguimos, quanto tempo falamos mal dEle. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Messias. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. Como o pranto de Haddad e Rimon no vale de Megido, a terra pranteará, cada família à parte, a família de Davi à parte, as mulheres à parte, a família da casa de Natã, as suas mulheres à parte, a família da casa de Levi, as mulheres à parte, a família dos Simeitas, as mulheres à parte, todas as mais famílias, cada família à parte e suas mulheres. Chorarão por Jesus, entregando suas vidas ao seu Messias. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como está você, a sua vida? Você sabe que Jesus vai voltar. E como você está? Quer entregar a Ele hoje a sua vida e pertencer a Ele somente? Então feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eu quero a Tua salvação. Eu te busco ansiosamente, a minha alma te deseja, eu te peço perdão pelos meus pecados e te peço, Jesus, entra na minha vida, lava-me completamente de toda iniquidade, dá-me certeza de salvação. Eu me entrego a Ti, para viver para Ti e glorificar o Teu nome. Recebe-me, Senhor, dando-me o Teu perdão e a Tua assistência, no nome precioso de Jesus. Pai, oramos por aquelas pessoas que nos assistem e que estão vivendo momentos tão difíceis. Abençoe cada um. Aos enfermos traz cura, aos enlutados traz paz e consolo. Aqueles que estão sofrendo, traz o alívio, traz a Tua bênção, traz o suprimento para aqueles que necessitam. Abençoa cada lar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Tome posse da sua bênção e viva em santidade, aguardando a vinda de Jesus. E até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir.